Sejam dadas ao Senhor. Meus amados, o Brasil está numa comoção coletiva diante do desaparecimento, da morte repentina de um brasileiro, um homem, e mais 6, um desastre aéreo que aconteceu agora recentemente. E todos entraram em comoção, em tristeza. Eu fico a meditar no seguinte: o Brasil já não se comove, o Brasil já não se entristece com 50 mil mortes que ocorrem todos os anos por assassinatos e homicídios. O Brasil não se comove com 50 a 60 mil mortes no trânsito. É algo para refletir, compreender, igreja? Porque se esse Brasil se comovesse e fosse às ruas exigindo realmente providências eficazes, enérgicas, para diminuir, porque não pode acabar, a violência, nós teríamos melhores resultados. Mas por esse rincão, por esse Brasil continental, de norte a sul, leste a oeste, todos os dias, assassinatos. Mas morte de qualquer pessoa é motivo para reflexão. Nós devemos refletir sobre a vida, e muitos até nem refletem sobre a morte, acham que vão realmente viver eternamente. Sim, nós vamos viver eternamente, porque aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar para viver com Jesus para todos sempre. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos iniciar com uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Abram as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Nós vamos, só em passando, vamos ler para que nós possamos refletir sobre a necessidade de nos lembrar do nosso Criador, não apenas na hora da morte, que nós não sabemos a que horas, a que dia nós iremos partir, mas todos os momentos da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes, que é depois de Provérbios, depois de Salmos, antes de Cantares, e como diz o pastor Francisco Lourenço, é entre Gênesis e Apocalipse. Glória seja dadas ao Senhor. Ontem o pastor Francisco Lourenço pregou lá em Aquiraz, uma mensagem com o título Olhos Fitos no Senhor. Amém? Não podemos tirar os olhos do Senhor, não podemos perder o alvo nessa caminhada. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a haver as nuvens depois da chuva. E ele vai descrever aqui a situação daquele homem que chega a idade avançada, já velho, e ele começa a ter problemas físicos, não ouve bem, não enxerga bem, até no versículo 6 ele diz: antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu.
Amém? Ou seja, todo tempo conectado com o Senhor. Lembra-te, quer dizer, haja para se manter conectado com o teu Criador. É o nosso Criador. E muitas pessoas se esquecem de se manter conectado. Mas Jesus disse isso, afirmou isso, recomendou isso. Recomendou. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, os galhos. Ora, os galhos que não estão conectados com a videira, eles não podem florescer, eles não dão frutos. Amém? Nós precisamos estar conectados com o Senhor. E a melhor forma de estarmos conectados com o Senhor é conhecer a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e viver segundo essa palavra. A Bíblia diz: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Há uma distância fenomenal, muito grande, entre ouvir e praticar. Assim como há uma distância muito grande entre o querer e o efetuar. Quantas vezes nós passamos meses, anos, querendo iniciar um projeto e não iniciamos? Verdade? Até nas pequenas coisas. Até nas pequenas coisas. Às vezes eu digo, eu e minha amada, amanhã é dia de passear no parque. Porque nós precisamos nos exercitar, porque senão enferruja tudo. Aí, quando é no dia seguinte, cadê a coragem? O Espírito já está lá passeando, e a gente está aqui na ilha, na cama dormindo. Oh, não, já estamos lá em pensamento, que bom aquilo ali, mas não vai. Então é preciso, com relação à obra do Senhor, não podemos fazer corpo mole, negligenciar a obra do Senhor. Amém, igreja? Meus amados, isto aqui está dizendo: estejamos conectados, ligados à videira verdadeira. Lembra-te, porque muitos não se lembram, nem na mocidade, nem na velhice. Não se lembram porque não temem a Deus, não se lembram porque estão realmente sufocados, escravizados pelo pecado, não se lembram porque acham que tem autossuficiência para levar a sua vida, não sabendo o que nessa estrada da vida, nós sabemos quando iniciamos. Nós temos até de cor e salteado o dia que nós nascemos, né? E registramos em cartório, está lá. Aí o evangelista da Costa nasceu no dia, eu posso dizer, né? Eu só vejo só o mês, viu? O dia 21 de março. Até a hora se lembra. Agora eu pergunto: todos nós, não, eu me esqueci até porque faz tanto tempo. Todos nós temos, é como remédio, temos a validade, né? Está lá no remédio, fabricação X, validade, e nós temos essa validade, porém nós não sabemos, só Deus sabe. Nós colocamos o pé, iniciamos esta caminhada, mas não sabemos até onde nós iremos. E muitos não refletem, por isso que lembra-te, no começo da caminhada, na mocidade, sempre com os olhos fitos no Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. E glorificando ao Senhor pela caminhada, não assim, não, eu posso caminhar, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer um projeto, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou arrumar emprego, eu vou construir família. Se esquecem de dizer o seguinte: se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, nenhum dos seus projetos serão realizados. Tiago
Abra suas Bíblias em Tiago 4. Que nos diz muito bem a respeito disso. Nós não somos autossuficientes. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Tiago 4,13. Tiago 4,13. Culto de doutrina, meus irmãos, é para nós, para vocês prestarem muita atenção. Sabe por quê? Porque culto de doutrina significa ensino. E é quase impossível o mesmo ensino ser repetido, nem no mesmo ano, nem em 2 anos, 3 anos, porque são muitos ensinos, são muitas doutrinas, são muitos os assuntos, então precisa prestar muito bem atenção. E não só isso, ouvir na igreja e depois folhear a Bíblia, porque nada substitui a sua leitura, a sua observação e principalmente a sua meditação. Você precisa meditar. Você não permite que outros meditem por você. Amém, querido? Você que tem que meditar. Ah, pastor falou em Tiago 4. Chega em casa amanhã, sei lá, você vai reler isso aqui. Aí cai. Ah, leu também sobre outras passagens bíblicas. Eclesiastes 12. Lindo isso aí. Eu vou reler isso aí, para saber se é assim mesmo. Porque senão você fica comendo pelas mãos dos outros, aí vem heresias e mais heresias, e você vai virar um herege, porque você mesmo não meditou na palavra. O Salmo 1, à noite você vem em casa, diz: feliz é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A igreja sabe. Saber nós sabemos. Agora o irmão está falando assim, ele quer dizer o seguinte: praticar que são elas. Praticar são outros que esses mil réis. Mas na vida do rei não, tem que praticar mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo anda procurando aquele que não pratica. Ora, se você vive em pecado, o que foi que aconteceu com a sua conversão? Você se converteu mesmo? 1 João 5,18 diz que aquele que nasceu de novo vive pecando. Primeira coisa. Já repeti isso aqui 1000 vezes e continuo repetindo, porque a repetição é a base do aprendizado. Repetir. Tem muitas igrejas aí que procuram pregar outro evangelho. Acha que esse evangelho está velho? O evangelho é o mesmo. É pregar as mesmas coisas, repetir 1000 vezes, se necessário. Diz lá, 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus, fala em novo nascimento, não vive, não peca. Né? E em mantendo essa situação, o maligno não lhe toca. Não toca. Mas o apóstolo diz com carinho: filhinhos, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado e um intercessor, glória sejam dadas ao Senhor. E a Bíblia diz: e se você pecar, arrependa os seus pecados, e o Senhor nosso Deus, que é perdoador, Ele vai perdoar os seus pecados. Palmas para o Senhor Jesus. Glória sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Essa é a grande diferença do crente. Porque ele peca, o Espírito Santo que mora nele. Vamos aprender. Nós estamos aqui para aprender. No momento em que você aceita a Cristo de coração, você recebe o Espírito Santo. Não é batismo do Espírito Santo. Aí são outros 500 mil reais. Aí precisaria de outra doutrina, viu, pastor? Outro culto de doutrina, para explicar o que é isso. Revestimento de poder, outra coisa.
esse Espírito Santo, a função principal é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aí acende a luzinha lá no recôndito da sua alma e você diz: pequei. Não acontece a mesma coisa com os ímpios. Pecam, continuam pecando e não sentem coisa nenhuma. Eis a grande diferença. Amém? Pois bem, vamos ver aqui Tiago 4,13. Agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, projetos humanos, e contrataremos, ou seja, faremos negócios, né? Comércios, etc., e ganharemos, e seremos vitoriosos. Eu vos digo que não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha aqui, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. É como uma nuvem que passa. Amém? Em lugar do que devias dizer, aprenda a igreja, devias dizer o seguinte: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Oh glória! Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Eita pancada! E nós nos esquecemos disso. Nós fazemos projetos. Vamos, minha filha, vamos fazer isso. Vamos, e não sei o que, e vai. Se esquece. Todas as vezes que você, então, formular no seu coração um projeto, e na sua boca, e falar, você faça uma vírgula, depois vírgula, se o Senhor quiser. Se for da vontade do meu Senhor, eu farei isto e eu farei aquilo. Porque se o Senhor não estiver nesse negócio e for contra a vontade dele, você não vai fazer coisa nenhuma, ou não vai chegar a lugar nenhum. E talvez chegue, mas chega mal. Amém? Eu não quero prejulgar quem morre repentinamente ou quem não morre. Mas todos nós que estamos sujeitos à morte física, todos nós que temos esse tempo de validade, devemos prestar muita atenção e sempre estar nessa conexão e nos gloriar no Senhor. Nossos projetos, nossos sonhos, nossos anseios, nossos desejos, sempre colocar: para aqui, Senhor, estes são os meus, que sejam os teus, mas seja feita a sua vontade. O que aconteceu com o próprio Jesus? Lá no Getsemane, ele já pressentindo, ele sabia o que ele iria passar, até o seu suor transformou-se em gotas de sangue, porque as glândulas sudoríparas, elas se romperam, e isso a ciência explica. Foi tão grande aquele sofrimento, que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, se possível passa de mim esse cálice, mas não faças como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, prevaleça, meu Deus, meu Pai, a tua vontade, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade. Nós devemos imitar a Cristo. Pai, o meu projeto é este, mas Pai, prevaleça a tua vontade, porque tu tens o melhor para mim. Jesus diz: qual é o pai? Que o filho pede um pão e ele dá uma pedra. É por isso que ele recomenda: pedir insistentemente, pedir
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Acontece que às vezes nós estamos tão desanimados que nem pedimos, ou não sabemos pedir, ou pedimos mal, ou pedimos e o Senhor não responde imediatamente, como se o Senhor fosse um office boy, um ajudante de ordem. Pronto, estou aqui para te atender. E ele disse: Senhor, já não se lembra de mim, o Senhor não me responde, como que o nosso Senhor fosse surdo e mudo. Tudo que você pede está lá anotado, mas às vezes ele demora, porque existe o tempo de Deus. Aleluia. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração, vírgula, crendo, vírgula, recebereis. Glória a Deus. Também nós nos esquecemos e muito de agradecer. Crente se ajoelha, o Senhor disse: ih, rapaz, lá vem a relação de pedido. É 3 folhas, papel ao maço, viu? Senhor, minha filha, emprego. Meu filho, emprego. Meu filho, minha filha está com dor dentro. Senhor, eu estou com uma dorzinha aqui. Aí vai, desfiando. Muito obrigado, Senhor. Aí esqueceu de agradecer os benefícios já recebidos anteriormente, as bênçãos, os livramentos que Deus nos deu. Se esquece de agradecer para o dia que está respirando. Quantos aí não podem nem respirar, com asma, estão nos hospitais, nas UTIs da vida, não podem se locomover, estão paralíticos, e nada disso nós agradecemos, e nós queremos o atendimento imediato daquilo ali, e é já, e já, e já. Verdade ou mentira? Esquecemos. Dificilmente um crente se ajoelha só para agradecer. Ele, né? Ele, não, eu tenho que pedir. Tenho. Aí desfia. Aí Deus já sabe tudo que já pediu. Viu? Já sabe tudo. Mas o que é que a Bíblia diz? Pela pena do apóstolo Paulo, em tudo dai. Ou seja, em tudo, agradeça por tudo. Pastor, é só para agradecer o que é bom? O que aconteceu de bom? Não. Em tudo e por tudo. Porque às vezes uma topada que você leva é para que você ande mais depressa. No real é isso mesmo. Até uma doença, porque você passa, foi permitida por Deus para o seu crescimento espiritual. Amém, igreja? Quantos reveses da vida, quantas dificuldades nós hoje verificamos que foi para o nosso bem, porque a Bíblia diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo os seus propósitos. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia! Não se esqueçam de tudo. Aí a gente só as coisas boas. As coisas boas agradece. Porque, irmão, Senhor, não era para acontecer isso comigo. Eu vou à igreja toda semana. Não é bem assim. Agora vamos um exemplo de um homem que não glorificou o Senhor. Que o homem que na sua mocidade não lembrou-se do seu Criador. Abram as suas Bíblias em Daniel, logo depois de Ezequiel. Daniel, vocês sabem que com seus 3 amigos foram levados para o reinado de Nabucodonosor como escravos.
E aconteceu o quê? Daniel 4. Esse rei, estando lá, Daniel teve um sonho. Ele sonhou que existia uma árvore muito grande. Essa árvore era tão alta, tão formosa, que atingia até o céu. E a sua sombra se alinhava aos animais. Nos seus galhos, os pássaros faziam seus ninhos. Era uma árvore frondosa. Ele diz aqui 4:11, Daniel 4:11. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia dela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Muitos povos se mantinham dela. Eu estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. E ele teve esse sonho e chamou Daniel. Os seus magos, os seus adivinhos não tiveram condições de descifrar esse sonho. Chamou o homem de Deus, Daniel. Versículo 20, Daniel 4:20. Daniel disse: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei. Aqui está ele dando a interpretação. Esta árvore com a qual você sonhou, simboliza você, ó rei. És tu. E ele continua: que cresceste e fizeste forte. Era um rei poderoso. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Pessoas que chegam a uma situação de mando, de comando, à frente da nação, acham que pode tudo e não precisa mais se lembrar do seu Criador. Podem viver independente. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, mais ou menos 3 anos e meio por aí. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Aí eu toquei, Daniel, chegou agora a hora. Ouça, rei, o que é que o Senhor está te dizendo? Tu serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. Foi comer capim, o orgulhoso, não glorificou o Senhor. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças
que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. E quando ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido o que o céu reina. Hoje, muitos só aprendem depois da penha. Depois que são impulsionados, são levados para descer a olaria de Deus. Amém? Se apresentar ao oleiro e ser amassado, e ser cozido, e ser transformado em vaso novo. Aí é que aprendem. Quantos e quantos só depois da prova é que vão dizer sim. Agora tudo que eu vou dizer assim, tudo que eu vou fazer, se o Senhor quiser. E a glória, eu não vou gloriar em mim mesmo, mas no Senhor que pode todas as coisas. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja ao Senhor. Então, no 27 aqui, Daniel aconselha. Ele não seguiu este conselho, Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Ele espezinhava os pobres. Se prolongar a tua tranquilidade. Então, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E depois de 12 meses dessa interpretação e dessa profecia, certamente ele já havia se esquecido disso. Estava na mesma orgia de sempre, que nada vai me acontecer. Eu sou rei, dono da morte e da vida, nada vai me acontecer. Mas, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, palácio enorme, passeando lá, maior do que o templo de Salomão, ele disse o seguinte, olha aqui: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a vanglória, para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha grandeza? Entendeu? Ele disse: aqui não há mão de criador nenhum, nem desse Deus de Daniel. Eu fiz, eu. Tem muita gente assim, meus irmãos, que ficam contando nos dedos: olha, eu fiz, eu faço, eu vou, não sei o quê. Coisa nenhuma! Nós temos que sacrificar o nosso eu. O nosso eu tem que morrer na cruz de Cristo. É como Paulo disse: olha, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Glória seja a Deus, Senhor. Paulo diz e repete: eu me gloriarei das minhas fraquezas, não vou gloriar-me em coisa nenhuma. A minha glória está na cruz de Cristo. Eu me gloriarei no Senhor. Olha aqui, ele ainda estava falando isso, certamente falando para os seus assessores ouvirem. Ele ainda está falando. Essa palavra ainda está na boca do rei quando caiu uma voz do céu. Tremendo, né? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Já passou, já era. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais. Isso aqui é real, viu, gente? É a Bíblia que está falando. E a tua morada será com os animais do campo.
far-te-ão comer erva, ou seja, capim, com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os da terra, sobre os reinos do homem, e os dá a quem quer, ou levanta aquele reinado que quer, aquele chefe de nação que ele quer, é o Senhor que levanta. Na mesma hora, tudo é assim, rapidamente, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas de águia, virou bicho, e as suas unhas como as das aves. Mas, a fim do tempo, no fim do tempo predito, eu, Nabucodonosor, tudo isso aqui é relato do próprio rei, do Daniel. Ele contou o sonho, disse que chamou Daniel, aconteceu, ele contou isso, é um testemunho de um pecador. Eu levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me os meus olhos, e tornou-me a vir o meu entendimento. Ele estava sem entendimento, ele estava como um animal irracional. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino e de geração em geração. E todos os moradores da terra são sepultados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? E ele no 37 diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, louvo e exalço, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória seja dada ao Senhor, aleluia! O rei Nabucodonosor reconheceu que era soberbo. O que é isso? Orgulhoso. Não deu glória a Deus, não disse nada se Deus quiser coisa nenhuma. Tem gente que vive assim, independentemente do Senhor. Amém, igreja? Vai, faz, vira e mexe, mas parece que ele é autossuficiente, ele vai resolver todos os problemas com o seu dinheirinho, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua força. Amém? Aí chega o momento que Deus disse: isso aí está precisando de um puxão de orelhas. Eu não sei o puxão de orelhas do Senhor como é que pode acontecer. Às vezes é pesado, às vezes é difícil, às vezes vem com muitas lágrimas e muito sofrimento, mas sempre será para o nosso bem, sempre será para o nosso crescimento espiritual. É por isso que Paulo diz: em tudo dai graças a Deus. Se você passou por prova, talvez até você aceitou Jesus depois de uma prova, talvez até você aceitou Jesus depois de uma grande catástrofe na sua vida. Eu fui assim, eu não fui diferente. Eu preciso que viesse algo tremendo na minha vida, para que eu pudesse dobrar os meus joelhos, para que eu pudesse tirar os meus olhos do chão e levantar os meus olhos e dizer: existe um Criador, do qual eu estive todo esse tempo afastado. E foi assim, ao ponto que eu estava lá em São Paulo, no hospital de câncer. Minha esposa foi para se operar. Eu, em determinado momento, eu disse: Senhor, qualquer coisa que aconteça a minha esposa, eu vou viver para pregar o seu evangelho. Não importa que tu leves agora ou não leves, Senhor, eu vou viver para isso. Graças a Deus eu tenho cumprido. Glória seja ao Senhor.